Dê, estava com saudades de você, muitas saudades, saudades do Boletim Focus também. Então, eu até falei essa semana, gente, para a Denise, que, e aí, tá todo mundo no escuro. Então, saiu hoje, terça-feira, Boletim Focus, deu para dar uma olhadinha. Eles publicaram também as semanas anteriores, né? Então, deu para ter uma noção. Então, conta para a gente o que vocês estão enxergando, principalmente depois que a gente teve uma sexta-feira maluca, um montão de feriado, como eu brinquei, um montão de domingo durante a semana. E agora dá um resumão para a gente, que a gente está com saudade de tudo, por favor. Tudo bom? Boa tarde. Também estava com saudades. O Boletim Focus parou de sair porque o Banco Central estava fazendo uma paralisação, né, aos funcionários, e a gente vê como um instrumento desses ganha importância, né? A gente se sente cego sem saber como o mercado está enxergando a economia, né? O Boletim Focus dá essa visão para a gente, né? Não é uma visão única, né? São várias casas ali dizendo, e dá essa ideia de olha o que os economistas estão projetando. E a gente estava sem saber, e depois de um mês, foram 4 semanas sem Boletim Focus, foi divulgado hoje, né, que nem é a data mais tradicional, normalmente é às segundas-feiras que sai, né? Mas, assim, em linhas gerais, expectativas de inflação piores, eu acho que esse é o grande alerta do Focus, né? Assim, nós estamos vivendo um quadro inflacionário mundial, que vem de guerra mais pandemia, né? Pandemia assustando ali na China, principalmente, né? Eu acho que em vários países a gente já tem uma sensação de que ela está debelada, mas na China não, e agora com chances aí da gente ter alguma medida mais forte em Pequim, ou disso preocupar, ou disso piorar o crescimento chinês, gerou muita dúvida nos mercados, e vai começar a aparecer uma coisa que a gente já vinha falando, né? Taxas de juros subindo nos outros países, em especial nos Estados Unidos, o que tende a valorizar o dólar em relação às outras moedas. Eu acho que claro que surpreendeu o movimento de sexta-feira, mas ele surpreende menos. A gente aqui já estava dizendo que não tinha nada tão maravilhoso acontecendo na economia brasileira, que era um fenômeno de capitais que entraram. Você até chegou a colocar isso por escrito no grupo, e eu acho que é isso mesmo, né? Houve assim, tem um emergente que se complicou, como é que eu vou botar meu portfólio em emergentes? A gente aparece como um emergente não tão confuso sempre. E aí a gente fez né, atraiu capitais e teve um movimento ali. Mas do ponto de vista de fundamentos da economia brasileira, nada tinha acontecido tão seriamente. Como eu já comentei aqui em outras vezes, quando a gente faz um modelo estatístico mesmo, o lugar da taxa de câmbio é lá por 4,50, 4,80, né? Mas a volatilidade leva para acima disso. É o que a gente viveu em boa parte do ano passado, acho que a gente teve um refresco ali por conta desse movimento de entrada de capitais, mas acho que não assusta a gente ter um câmbio um pouquinho mais desvalorizado se a gente considerar que estamos no ano eleitoral, tem volatilidade para vir, se a gente olha a política, tem essa disputa entre poderes, que é uma coisa que gera tensão, que gera instabilidade. Então, assim, acho que não nos assusta nesse sentido, embora seja surpreendente, venha um movimento mais forte. Mas, voltando a Focus, acho que inflação é a grande questão. Inflação está relacionada ao movimento mundial de inflação. Acho que tem poucos fatores domésticos agora, tem petróleo muito forte, tem serviços se recuperando, porque você tem abertura da economia, então preços de serviços voltando a subir. Acho que a única coisa que a gente diz assim, o que é um refresco quando a gente olha a inflação? Energia elétrica, por conta das condições de reservatórios, tende a ter bandeira verde e pressionar menos, e é possível que a gente tenha commodities se acomodando aí, se a gente tiver uma China um pouco mais fraca. Tem um lado ruim para o Brasil, que nós somos exportadores, né? Isso piora um pouquinho nossa atividade econômica, mas pensando em inflação global e pressão de preços de commodities, pode ter algum alívio. Mas, com expectativas de inflação em alta, acho que não dá para a gente imaginar outra coisa que não o Copom dessa semana subindo juros na casa de 1%, né? E muitas discussões sobre a próxima reunião, o que ele vai fazer na próxima reunião. Não dá para descartar mais uma alta aí de meio antes de parar, que aí daria algo como 13,25, né? Algumas casas falam até em 14. Eu acho difícil ele subir tanto juros, porque assim foi um movimento muito elevado, e ninguém sabe direito como isso vai bater em atividade econômica. Então faz sentido ser cauteloso. Mas, por outro lado, não dá para fechar os olhos, do ponto de vista do Banco Central, de que os mercados estão vendo expectativas de inflação em alta para 22 e para 23. Então, ele precisa agir, né?
Então, porque assim, tudo que você falou, eu estava pensando, realmente é aquilo que a gente vem falando lá de trás, né? Dá até para brincar que esse primeiro trimestre, até metade de abril, primeiro trimestre do ano, mais um pedacinho de abril, foi a oportunidade para todo mundo comprar dólar e vender bolsa, né? Porque é um negócio, porque na verdade, assim, a turbulência do Brasil não chegou ainda, né? Isso mesmo. A gente ainda está, né, assim, estamos num ano eleitoral que vai ser turbulento por várias razões, né? Eu acho que assim, ganhe quem ganhar dos dois candidatos mais competitivos. De um lado, você tem uma tensão institucional com os outros poderes, que é complicada, e que vai ser uma discussão, como é que vai ser o segundo mandato dessa pessoa que está brigando com o STF, que está brigando com o Congresso, né, e que quer ter mais liberdade em relação ao que teve no primeiro mandato. E do outro lado, também, o outro candidato tem posições, às vezes, bastante complicadas de rever reformas, enfim. Então, acho que nos dois casos tem uma tensão que vai vir, como você falou, a campanha está no ar, está conversando, mas ela não começou efetivamente. A gente vai ter, provavelmente, a partir de agora, né, final de maio, começo de junho, começa, e tende a ser uma campanha sangrenta, né, com possíveis discussões de se teve fraude eleitoral ou não, quer dizer assim, há um movimento bastante complicado que tende a gerar incerteza, e incerteza normalmente faz as pessoas paralisarem suas decisões de consumo e investimento, né, de colocar atividade para baixo, de comprar, às vezes, dólar, porque estou com medo do que vai acontecer. Então, assim, realmente é o que você falou, a instabilidade de verdade ainda não começou. E assim, além de não ter começado, a gente, por enquanto, inflação totalmente resiliente, né? Então, não, o antibiótico ainda não está funcionando. Até eu fiquei curiosa, que é o seguinte, para este ano ainda existe, nas últimas semanas, né, que o Focus mostra 4 semanas, semana passada e esta semana, tem um crescimento um pouquinho de atividade econômica. Para o ano que vem cai de novo, né? Quer dizer, porque demora o remédio para fazer efeito, é isso? Eu acho que primeiro é isso. Para esse ano, tem muitas discussões sobre quanto vai ser o PIB, né? Tem os dados do comércio vieram mais fortes no primeiro trimestre, e aí fez alguns bancos reajustarem suas projeções de PIB para cima, mas os indicadores de serviço estão fracos ainda, né? Apesar da retomada da atividade, e tem preço de serviço subindo, mas quando a gente olha ali serviços das famílias, o último dado é de fevereiro, ainda está um pouquinho atrasado, mas veio fraco. Mas tem uma certa, do outro lado, assim, tem muito dinheiro sendo despejado para as famílias esse ano, né? A liberação do FGTS lá de R$ 1.000, adiantamento do 13º ali do INSS, que é um movimento que tem uma cara eleitoral mesmo, né? Como é que eu conquisto esse eleitor que está sofrendo com inflação, como é que eu melhoro um pouquinho a vida dele, mas que pode fazer com que a atividade ande um pouquinho mais esse ano. Para o ano que vem, as projeções tendem a vir para baixo, porque a taxa de juros está indo muito além do que se esperava lá no início, né? Para fazer frente a esse cenário inflacionário super resiliente, como você bem colocou. Então, tem uma projeção, uma ideia de que, assim, olha, a gente vai estar sentindo esse baque de alta taxa de juros no final do ano, para ter uma ideia, se a gente for olhar, a gente vai estar com taxas reais, porque a inflação 12 meses vai diminuindo, né? Vão entrando taxas mais baixas e saindo taxas mais altas. Espera-se, né? Espera-se. Espera-se isso, né? Se tudo der certo. Então, você deve ter taxas reais. Lá na casa a gente vai estar com algo como 13, com uma inflação jamais no 6, né? 5,5. Então, a gente Aí vai é estar com bom taxas. para o investidor, né? Daí é legal. Isso aí. Então, a gente vai estar com taxas reais elevadas, né? Isso faz um estrago na atividade econômica, não tem como. Então, por isso que estão antevendo um crescimento menor para o ano que vem. Ele é o outro lado dessa moeda de controlar a inflação e de botar a taxa de juros para cima, né? Tá, então vamos tentar um resumão aqui para gente ver. Não aconteceu nada de novo na última semana. Na verdade, a gente já está acompanhando inflação forte lá fora, inflação que não está cedendo, discussão de aumento de taxa de juros nos Estados Unidos também já é um tema que vem sendo discutido há bastante tempo. A gente teve um respiro aqui no Brasil. Esse respiro ajudou a bolsa a subir um pouquinho, o dólar a ceder. Por outro lado, a inflação não cedeu, portanto, a expectativa de aumento de taxa de juros segue. A gente está esperando, o Focus mostra que o mercado está esperando para o final do ano 13,25. Denise está falando aqui para o final do ano uma inflação 6 e pouquinho, o que sobra uma diferença bem importante, né? Juros real, lembrando que é a taxa de juros menos
a correção do dinheiro, menos a inflação, então por isso que ele chama juros real, que é o que de fato você ganha depois de ter compensado o poder aquisitivo do seu dinheiro. Então, se a gente pensar em dólar hoje a 4,95, sendo remunerado a uma taxa de juros de mais de 10%, a gente não está tão desesperado nesse sentido que o dólar ainda pode subir mais um pouco, você continua ainda fazendo um bom trabalho, lembrando que isso também tem imposto, né? A disputa aqui no Brasil não começou ainda, a gente nem sabe, parece que não vai ter, mas a gente não sabe o resultado de terceira via, né? Está parecendo que não vai ficar por aí, que o pacotão vai ser Lula e Bolsonaro mesmo. Ontem saiu Lula caindo um pouquinho, então a coisa não está tão óbvia, vai ter também dar uma dor de barriga para ver quem que vai seguir, mas a gente sabe que de uma maneira ou de outra não é o que a gente gostaria para 2023. O mundo também, por estar com essa inflação mais alta, remunera melhor, remunerando melhor aquele dinheiro que vinha para cá, começa a pensar em outras oportunidades, que vir para cá não é uma coisa tão óbvia, no sentido que tem risco embutido nisso, então você tem essa distribuição. A surpresa da guerra já aconteceu, então você tem algumas coisas se equilibrando em termos de preços e tudo mais. Então, vamos ficar atentas. Acho que não tem bolsa, provavelmente é afetada por atividade econômica, não tem como, a empresa depende disso, então não tem muito o que fazer. E do outro lado, Lena, acho que só para falar bolsa, além disso, você talvez a exuberância das commodities também não vai acontecer lá para frente, né? Já teve queda em preço de minério de ferro nessa última semana, que são empresas bem importantes, né, na bolsa, que tem um peso bem importante, tanto Petrobras quanto Vale, enfim, mineradoras, né? Extrativa mineral ali, petróleo, óleo e gás, que reforçam essa ideia de que não tem tanto gás assim para andar, né? Quando a gente fala de bolsa. É isso aí. Então, vamos cuidar direitinho das nossas carteiras. Não é fácil, né? Mas não dá para dizer que taxa de juros acima de 13%, enfim, se você for pensar o quanto, se pensar Selic hoje mais o que se paga de prêmio em alguns instrumentos, também não dá para chorar muito. Então, é isso. É isso aí. Super obrigada. E vamos ver quando a gente fala de novo. Se tiver novidade, a gente fala semana que vem, senão a gente espera um pouquinho, né? Combinado. Até mais. Bom, não, semana que vem tem Copom. Copom tem essa. Semana que vem tem Copom, isso mesmo. Semana que vem tem Copom. Então, talvez a gente pode falar no pós-Copom ali, né? Isso, boa. Tá legal, então. Combinado. Tá joia, querida. Obrigada para vocês. Até. Beijo. Tchau.